Bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo. É uma alegria estarmos juntos mais este domingo. Vamos fazer a nossa mensagem, leitura da mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Depois vamos para o estudo, não é? Do Novo Testamento, o Evangelho narrado por Mateus, à luz da doutrina espírita. Nós trazemos, não é? Aqui o texto é a narração de Mateus no Novo Testamento do Evangelho. Então, no nosso estudo, é que nós fazemos, então, trazemos aqui a visão da doutrina espírita. E, ao final, no final da prece final, nós, então, paramos a gravação e conversamos sobre alguns pontos que possam ficar com dúvidas dos companheiros e companheiras presentes hoje. Vamos então à nossa mensagem inicial, que é a mensagem 98 de Palavras de Vida Eterna, como já dissemos. O título é Filho e Censor. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas não por Mateus, mas por Lucas, pelo evangelista Lucas, no capítulo 15, versículo 29, de Jesus, contado, né, por Lucas. Mas, de Jesus aqui está contando a parábola do filho pródigo. Na verdade, é a parábola dos dois filhos, não é? Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Então, no caso, esse outro filho, não o que havia partido, não é? Mas o que havia ficado com o pai, o censura pela forma com que o pai acolhe o filho e retorna ao lar depois da queda moral, não é? Emmanuel, então, comenta as palavras de Jesus, que é já parte do final, né, da parábola do filho pródigo. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Emmanuel comenta: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede com quem lastima o dever cumprido. Age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele. No entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses. O filho atende aos interesses do pai, trabalha para ele. Vigiando-lhe, porém, o pão e a prata. Guarda lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, o coração paterno interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. No caso, a bondade do pai. Perde-se esse filho num misto de crueldade e carinho, sombra e luz.
É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo de Ti, do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, Senhor. Abençoa-nos os esforços, abençoa-nos, Senhor, as trajetórias, abençoa-nos a nós, que ainda estamos na carne, e aos nossos irmãos que retornam à pátria espiritual. Abençoa também, Senhor, aqueles que da pátria espiritual retornam numa nova encarnação. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso coração, a nossa confiança, a nossa serenidade. Abençoa os nossos lares, famílias, afetos, os dois planos da existência, Senhor. Abençoa, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade igualmente. Em especial te rogamos pelos nossos irmãos aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Mesmo nós que podemos estar contando entre esses corações. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 10 da narrativa de Mateus. Na parte que trata sobre as perseguições. E paramos ontem aqui, essa parte começa no versículo 17, ontem, domingo passado. Paramos aqui no versículo 26. E nós vamos reler o 25, só para nos situarmos. Basta para o discípulo tornar-se como seu mestre e ao servo tornar-se como seu senhor. Se ao senhor da casa chamaram Beelzebu, quanto mais aos membros da casa dele. Nós também vimos aqui o 26, vamos reler. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, em escondido que não haverá de ser conhecido. Então vejamos aqui que nós estamos falando de perseguições. Vamos até colocar aqui a palavra perseguições. Portanto, não existem circos romanos, nem leões, nem postes de martírio onde os cristãos são incendiados vivos? Não. Que tipo de perseguição nós temos hoje em dia? E Jesus colocou que ao filho foi dado, ele, né? Filho, ele mesmo, né? Ele usa o termo o senhor da casa. Ele é o governador da casa, né? Do planeta Terra. Então, se ao senhor da casa chamaram de Beelzebu, quanto
quanto mais aos membros da casa dele. Ou seja, aqueles que compartilham das suas ideias, que o seguem. Porque essa perseguição, ou essas perseguições, são as perseguições do campo das ideias. Opa, ideias. Eu botei aqui um E a mais. Ideias. São as perseguições no campo das ideias. Hoje existem perseguições de ideias. O que vocês acham? Sim? Não? Ninguém persegue ninguém? Cada um pensa o que quer? Ninguém... Não, né? Há, sim, perseguições no campo das ideias. E parece que hoje é meio que difícil ter certas ideias e as ter e tê-las respeitadas, não é? Até mesmo ideias com relação ao bem e à vida. Então, se você defende que os bebês nas barrigas de suas mães não sejam mortos, isto pode ser enfrentado, confrontado, vamos dizer assim, não é? De formas, às vezes, extremamente agressivas, não é? Por aquelas pessoas que acreditam que tudo bem matar os bebês que estão dentro da barriga de suas mães. Isso não há problema. Como se os bebês fossem dedos, não é? O dedo é parte da mão, que é parte do braço, que é parte do corpo. Mas o bebê não. O bebê não é uma parte que vai ficar lá. Tanto que se o bebê ficar mais de 9 meses, a vida da mulher está comprometida, não está? Então, aquele corpo não é parte do corpo daquela mulher. Eu posso gerir e, se eu quiser, não gostar do meu dedo, tiro fora. Não devia fazer isso. Vou ser responsável porque esse dedinho eu tenho que cuidar dele. Mas eu estou ferindo apenas a mim. Não é? Meu dedo, minha responsabilidade. Mas quando eu trato de outra vida e arrogo a mim o poder sobre esta vida, isto é algo muito grave. Mas, ainda assim, estamos no terreno. Quando falamos de ideia, não vamos nos esquecer, estamos no terreno sempre, sempre, queridos amigos. Nós estamos no terreno do livre-arbítrio. Mesmo que não concordemos com a ideia do outro, mesmo que o outro não concorde com as nossas ideias, a responsabilidade pelas nossas ideias, pelas decisões que tomamos a partir delas e pela responsabilidade que advém dessas tomadas de decisão pertencem unicamente àquele que as toma. A não ser que... Existem exceções? Sim, existem exceções. Crianças são donas do seu livre-arbítrio? Não. Daí elas serem tuteladas dos seus pais, dos seus responsáveis, de adultos que assumem a responsabilidade pelos seus caminhos, enquanto elas não têm a chamada e dita autonomia. Pessoas que têm problemas mentais, cognitivos, não têm condições de decidir por si, têm autonomia? Da mesma forma, precisam de pessoas que lhes sirvam de tutores. Pessoas muito idosas que não pensam mais de uma forma lúcida. Pode acontecer, não pode? Também vão necessitar que seus filhos, que passarão a ser seus responsáveis, assumam as responsabilidades sobre as suas escolhas. Então, nós temos, diante da autonomia, é bom que se diga, né? Sempre é bom destacar. A gente pensa assim, né? Mas é bom que se destaque. O livre-arbítrio, ele é assumido na sua plena responsabilidade, na relação direta em que a autonomia se apresenta mais plena. Então, a gente poderia dizer assim, quanto mais
autonomia mais responsabilidade. Poderia ser assim? Certo? Perfeito. Mas, não estamos dizendo que as perseguições se dão no campo das ideias. Ora, muitas vezes intenciona-se, e acho que chegamos a falar disso semana passada, matar a ideia matando aquele que a traz. Quiseram matar Jesus achando que matariam as ideias que ele nos trouxe e que compõem o Evangelho. Mas nós temos, muito bem dito lá no Evangelho do Espiritismo, que quando a ideia é verdadeira, ela não pode ser morta. Mas quando a ideia é falsa, às vezes nos incomoda, não é? Como isso que acabamos de dizer, de considerar que matar bebês na barriga das mães é correto. É uma ideia verdadeira, é falsa? Nós sabemos que é uma ideia falsa, mas é uma ideia que está aí e que muitos defendem como verdadeira. Ora, toda ideia falsa, por mais que nos pareça durar, ela é temporária. Pode durar 2, 3, 4 séculos, 5, 6, olha lá quantos. O que a gente acha muito tempo, porque nós temos como medida o tempo da nossa encarnação. Nós estamos muito sensíveis às impressões da matéria, não é? Então nos impressiona a gente pensar, mas como assim? É muito tempo, 500 anos? Ah, não. Uma ideia pode viver o tempo que as pessoas acreditam nela. A questão é, quando a ideia é falsa, chega um determinado momento em que ela não se sustenta mais e esfarela, vira nada. Isso é pó. Esses pontinhos aqui. Vocês perceberam que é pó. Já quando a ideia é verdadeira, não pode ser morta, né? não pode ser morta. Podemos passar séculos perseguindo a ideia. Podemos passar séculos tentando eliminá-la. Ela não morrerá, porque está alicerçada na verdade. Então não vamos perder de vista que não é fácil, inclusive dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos, nós ainda temos frentes de resistência às ideias do Cristo. Dentro de nós ainda temos frentes de resistência, não temos? Mas nem frentes de resistência às ideias do Cristo. Então, quando muitas vezes a vida nos convida a perdoar, a gente pode dizer, isso não. Isso eu não perdoo. Estamos o quê? Numa frente de resistência. A quê? A ideia do perdão. Com certeza, uma das mais desafiadoras ideias de purificação do coração é a ideia do perdão. O perdão, ele liberta de tal forma que nos torna leves de tal forma, porque nós podemos ter problemas, por exemplo, com perdão, em várias instâncias. Nós podemos ter problema com perdão com o outro, quando reconhecemos ou sentimos que o outro nos prejudica, ou prejudicou, ou nos quer prejudicar. Podemos ter dificuldades com perdão com relação a nós mesmos, quando nós mesmos sentimos ou reconhecemos que fizemos coisas que não gostaríamos de ter feito, mas que na hora que fizemos, sim, gostamos, por isso fizemos, ou sim, né, foi feito, fato.
e depois fica-se com eu não podia ter feito isto. Olha, eu não podia ter feito, mas fiz. Isso quer dizer que se eu fiz algo que eu não deveria ter feito, eu cedi a uma ideia errada. Eu cedi a uma ideia que vai contra as leis de Deus. E a minha consciência sabe disso. E pode entrar num chamado complexo de culpa, que é quando a criatura, em sua consciência, não abre a si mesmo a possibilidade de perdão. A possibilidade do perdão não é passar uma esponja e fingir que nada aconteceu. Sim, aconteceu. E cada um, como nós dissemos, cada um que decidiu vai responder na medida da sua autonomia a responsabilidade, a consequência, né? A responsabilidade dessa escolha que virá como consequência. Então, perdoar é simplesmente deixar que a vida siga seu fluxo natural. Porque a vida, o sistema, foi criado por Deus. Deus, justiça, misericórdia. Então, se nós não empatamos o sistema divino, que é perfeito, se nós somamos, se nós reconhecemos o valor de uma ideia ruim e nos tornamos, como Jesus diz, vigilantes, buscando a oração para não cairmos nesse arrastamento ao erro que ainda está em nós, nós podemos não voltar a cair e nos, vamos dizer assim, nos fortalecer e realmente construir o novo ser que nós desejamos efetivamente nos transformar. Estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. Mas é um processo importante que a gente busque essa avaliação interna. Lembrando Paulo? Tudo me é lícito. Tudo é lícito. O que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, tudo me é lícito. Quer dizer, tudo eu posso fazer, porque a escolha é livre. Mas ele completa dizendo o quê? Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém na medida da consequência. É como nós sairmos com uma nota de 100 e gastarmos 1.000. Podemos? Não temos como bancar isto. Nas nossas escolhas é a mesma coisa. Muitas vezes nós saímos fazendo escolhas caras. Em termos de escolha, nós sempre podemos pagar, ok? É uma coisa interessante isso. Mas eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado, eu fiz aquilo outro de errado. E agora? Estou perdido. Não está. Mas dá para pagar? Dá para pagar. Mas olha, é tão caro às vezes que vai ter que ter o quê? Um crediário, né? Algo assim para ser parcelado, vai levar tempo. E vai ser difícil, certas coisas muito difíceis. Porque se a gente errou muito, é porque, ó, a viciação tá grande aqui. Para a gente não voltar a cair, tem que mudar aqui. Isso, muito esforço. Então, é tal coisa, progresso. Vamos lá. Progresso é o resultado de uma equação. Progresso. Resultado de uma equação que é o somatório do esforço, podemos falar de trabalho, que é a lei, né? Mais o tempo. O trabalho, que é o esforço, mais o tempo. Esforço e tempo, trabalho e tempo, igual a progresso. Quanto mais nós cedermos de nós, e nós estávamos falando do perdão,
Perdão com relação ao outro, perdão com relação a nós mesmos, e tem outro tipo de perdão. Perdão com relação à vida. Às vezes acontecem coisas que a gente diz assim, isso não podia ter acontecido. Isso não podia ter acontecido. E aí eu procuro quem? Mas quem? Quem? Mas não foi fulano, nem Beltrano, nem fui eu. Aconteceu. E eu não perdoo a vida. Às vezes pode acontecer isso. Isso é uma das situações mais difíceis, porque eu não consigo situar a minha revolta, porque é isso, né? Alguém me fez mal, mas quem? Fulano. Eu sei. Eu me fiz mal. Eu sei. Eu. Então, peraí, eu tenho que focar no fulano, de que ele tem que seguir a vida dele, né? É alguma coisa mais delimitada. Eu. Mas peraí, mas Deus me botou aqui na nova encarnação, claro, nós estamos falando do auxílio que a doutrina espírita nos traz para enfrentarmos esses desafios relacionados, como estamos falando aqui, ao perdão. Mas e a vida? Muitas vezes podemos direcionar a Deus. Não é Ele que orquestra tudo? Mas, de novo, espíritas, quem mandou? Quem mandou decidir ser espírita? Né? Mas eu quero a fé raciocinada. Pois, é isso. E aí a doutrina espírita vai nos explicar. Nos explicar de quê? De que as coisas não são aleatórias, de que tudo acontece com um porquê, de que todos nós chegamos aqui com planejamento reencarnatório e que, se for, né, dependendo do que aconteça, né, tudo vai depender do livre-arbítrio. Quando? Mas vamos dizer, no caso, né? Tivemos um caso na família de um rapaz, sobrinho, primo, né, que é tão jovem que parece sobrinho, que foi atropelado, 17 anos. Quem é o responsável? Foi uma fatalidade. Não havia responsáveis. O motorista do caminhão não tinha como enxergá-lo. Ele estava no ponto cego. Sabe no ponto cego do motorista? Que ele não vê o que acontece? Então o rapaz estava no ponto cego. E o rapaz fez uma análise de cálculo. E dentro da análise de cálculo dele era possível. Mas houve um movimento que fugiu ao que ele tinha pensado. Então é a fatalidade. O que é interessante como a mãe lidou com isso. A mãe católica, não é a mãe espírita, a mãe católica, de uma fé. Católico acredita em reencarnação? Não. Mas católico acredita em Deus? Sim. Católico acredita em Jesus? Sim. Católico acredita que a vida continua? Sim. Então, ela não sabe, e é interessante, não é? Porque nós temos muito mais subsídios para entendermos as questões de provas, expiações e tantas outras coisas. Mas o que essa mãe sabe? Ela sabe que foi a vontade de Deus. Foi uma fatalidade. Foi a vontade de Deus levar o filho dela para perto dele. E ela se sustenta nessa fé de que foi a vontade de Deus. E dessa mãe, diferente de outras pessoas da família também católicas, que não têm a mesma profundidade de fé, essa mãe sofre, claro que sofre, foi a vontade de Deus, mas ela ficou sem filho de 17 anos. No dia que ele soube que tinha passado o vestibular. Então, é um filho único. Uma frustração tão grande, mas a fortaleza dessa mulher diante da dor, pela compreensão de que se aconteceu, foi porque assim Deus decidiu, e porque se Deus decidiu,
cabia a ela aceitar. Então ela fica com a dor, mas ela não tem o quê? A revolta. Isso é tão incrível, porque nós vemos corações assim e podemos nos perguntar, será? Né? Será que eu teria esse sentimento? Porque é um exemplo de uma fé tão enobrecida e sem os recursos que nós temos como espíritas. E tem muito espírita que pode passar por isso e não ter, mesmo com todas as outras explicações que a doutrina faculta, não ter a fé testemunhada nesse nível. Então nós vemos a maturidade do quê? Dos espíritos. Não é? Cada espírito, independente da religião que siga, tem um grau de maturidade, traz consigo a herança do que já conquistou em quê? Através do tempo, com seu esforço, revelando assim o seu progresso. Isso tudo vai nos ajudar nas próximas frases que Jesus vai nos dizer. Vejamos. Jesus fala aqui no versículo 26 de que muitas serão as pressões, as lutas, as perseguições, mas que aconteça o que acontecer, que em nós não habite o espírito do temor. Não os temais. Então, temor. Ele diz não os temais. Porque diante de um forte confronto, podemos ficar abatidos ou até mesmo temerosos, claro. Mas ele diz, eu digo claro, mas ele já não é claro. Não os temais. Pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Lembra que nós falamos de haver uma verdade tida como verdade, como esta, de matar bebês, não é? Como existem outras tantas falsidades vendidas como verdade. Não esquecer que no tempo da escravidão, os próprios padres, né, diziam para os donos de escravos que não se preocupassem, porque os negros não tinham alma. Então não estava tudo certo. Então o quê? São máquinas, não têm alma. Uma mentira vestida de verdade, mas por não ser, onde está ela agora? Virou nada. Por quê? Porque não era verdade. E o que não é verdade termina. Quanto tempo durou a escravidão? Séculos, não foi? Mas tudo tem seu tempo. Já a verdade, não. A verdade não há o que a mate. Se morreu, não é verdade. E muitos, inclusive, essas pessoas que hoje matam o bebê na barriga de suas mães. Lembrando que teve um médico que matou mais de 5 mil. Era um médico que fazia abortos. Mais de 5 mil ele fez. Até que um dia ele viu ultrassonografia. Sentiram? A ultrassonografia de um bebê na hora do ato do abortamento. E como o bebê se esconde no fundo do útero para evitar as pontas da tesoura. Aterrorizado diante da morte iminente. A partir daí, nunca mais. Nunca mais. Então ele percebeu que não era uma coisa amorfa, que era um ser que tinha vida e que queria lutar por ela, mas, como sempre dizemos, é a voz muda, não é? Então, no seu tempo, todos os que lutam pela mentira não terão pelo que lutar, porque ela será revelada. É tudo, sobre todas, uma questão de tempo.
Jesus diz no versículo 27 assim: o que vos digo na treva, dizei-o na luz. E o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. Muito bem. O que Jesus está dizendo? Jesus não está falando para a multidão aqui. Jesus está falando para os apóstolos. Jesus os está treinando para o trabalho de divulgação do evangelho. O que Jesus fez? Jesus pregou, mas ele sabia que aquela pregação, todas as pregações que ele fez, seriam depois registradas e que serviam também para que seus apóstolos aprendessem como se faz. Eles seriam os multiplicadores. Jesus veio e formou um grupo de multiplicadores. Isso sem falar dos discípulos. Mas ele se focou, concentrou mesmo as suas disposições, porque sim, não é? Já falamos sobre isso aqui, apóstolo, é o que é escolhido pelo Senhor, é o que recebe a instrução do Senhor e recebe a missão do Senhor. Então, esse grupo em especial, ele foi instruído em oculto, ou seja, várias coisas Jesus diz a eles, e diz, principalmente sobre perseguições. Sobre perseguições não é algo que você... As pessoas, quando sofrem, elas não querem ouvir falar de problema, não é? Quem tem problema não quer ouvir falar de problema. Quer ouvir falar de cura, de solução. E aí nós temos um povo, ainda temos muitos, não é? Que não estão preparados para nada mais consistente. Ainda querem, como Paulo diz, o leite. Não estão preparados para conteúdos mais, vamos dizer assim, contundentes ou mais de maior gravidade. Querem consolo. Porque quem sofre quer consolo, não é? Então, Jesus trouxe consolo. O Evangelho é consolador? Sim. Mas nós estamos falando aqui daqueles que abraçam esse ideal e que esse ideal do Evangelho é um ideal que não convém aos que querem o poder neste plano material. Ora, muitos se aproximam do Evangelho apenas e somente para a cura, não é? Quantas e quantas vezes trabalhos de tratamento, trabalho ou momentos de sofrimento recebem corações confrangidos, sofredores, que são amparados, consolados e depois de amparados, consolados, seguem seus caminhos. Não é? Então, nem sempre o Evangelho é visto como algo para solidificar, para construir um novo ser em nós. Muitas vezes apenas uma mensagem para consolar e fortalecer para que eu continue as minhas lutas no mundo. Então, muitas pessoas ainda se aproximam, recebem o acolhimento, o consolo e, se sentindo mais fortalecidas, seguem adiante. E perguntamos, isso é errado? Não, não é errado. Porque não é consolação? É consolação. No momento em que a pessoa estiver se sentindo pronta para dar mais um passo, está ali. A estrutura é sempre a mesma. É como se Deus estivesse sempre de braços abertos. Se a pessoa vem e fica, como a mesma nossa mensagem inicial, né? Mesma nossa mensagem inicial. O filho pródigo foi embora. Recebeu a herança, recebeu o que queria, o que precisava e foi embora. Mas aquele que se afasta, é certo, mais dia ou menos dia, vai voltar. Vai voltar. Por quê? Porque o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito. Então, todo aquele que acha que tem muito e pode viver muito bem obrigado sem Deus, esse muito é material e o mundo com o tempo vai, até porque tudo que é material pertence a Deus e Deus põe, Deus dispõe e tudo vem para o nosso aprendizado. Então, o filho pródigo foi, gastou tudo, toda a herança. E depois? O mesmo vento que o levou, depois o trouxe de volta. Junto com seu arrependimento, porque ele aquilatou, não é? Com o peso da experiência,
a qualidade da sua escolha, com amargas consequências. Mas o pai não o julgou. O que fez o pai? O acolheu. E é isso que Deus faz sempre e o tempo todo. Acolhe. Agora, ele não prende. Se a pessoa se sente acolhida e daqui a pouco está confortável e diz assim, ok, pai, ok, dá licença, então vou seguir meu rumo, tenho um montão de coisa para fazer nesse mundo, né? E quando dizemos isso, já estamos falando de escolhas e ideias que vão se afastando do regaço, vamos dizer assim, das leis de Deus. E aí a pessoa vai de novo naquele movimento. E chega num determinado momento, fato é, como a maré, que vai voltar. O destaque da página, é claro, foi para aquele filho que fica agarrado ao pai. Mas julga o pai e critica o pai pelo acolhimento que ele dá ao que erra e busca. Não deveria ser assim. Deveria ser mais rígido. Bom, e se aqui ele está recebendo, nos lembramos aqui da parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Bom, se aqui ele está recebendo pelo pouquíssimo que fez, eu que estou aqui desde muito, vou receber mais. Ah, mas voltando ao filho pródigo, não recebe não. E o que fazem os trabalhadores da primeira hora? Vão lá reclamar que deveriam ter recebido mais, porque estavam lá desde a primeira hora, sob o peso do dia e do calor. Assim como o filho pródigo diz, mas não me destes um bezerro para eu me alegrar com os meus amigos. Porque eu estou aqui, eu devia estar recebendo mais. Interessante, não é? E é sempre um mais material. É sempre um mais material. Então, não estamos entendendo direito a relação que Deus tem conosco, quais são os seus propósitos, quais os objetivos que realmente devemos atingir quando nos aproximamos de Deus. Ah, agora eu me aproximei de Deus. Ah, agora eu estou estudando o Evangelho, a minha vida vai melhorar. E vai. A vida vai melhorar. Mas quem traduziu isso para a minha vida material vai melhorar? A minha vida mental vai melhorar, mas olha, quanto tempo? E a emocional? Depende do trabalho, da quantidade de trabalho que eu efetuar através do tempo. Aquele que mais se esforça, mais progride. Mas não é um esforço de carregar pedra. Por isso que nós falamos sobre o perdão, não é? Porque o perdão é daquelas virtudes que parece aquela pedra de 50 toneladas. Quem consegue carregar uma pedra de 50 toneladas? Ninguém. Ah, então o perdão é impossível? Não. Pega lá uma marretinha e vai quebrando a pedrinha. Tira em pedacinhos. Ah, mas ela tem 50 toneladas. Eu vou tirar em pedacinhos, isso vai levar uma eternidade. Aí vem aquela segredo do bolo. Somos imortais, quem tem pressa? Porque é exatamente assim. As nossas virtudes são desafios enormes, que têm em contrapartida o confronto com vícios enormes. E nós precisamos abater os vícios aos poucos. Aos poucos. Isso exige esforço, exige tempo. E vamos andar, e vamos cair, e vamos levantar, e vamos reparar, e vamos nos arrepender. Às vezes não, mas não tem problema, vamos cair lá na frente por causa disso de novo, e vamos levantar, e vamos andar. E assim vai. Fato é, vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Vai chegar uma hora que não vai sobrar areia dessa pedra. Porque até no final a gente vai varrer todos os resíduos pequenininhos da pedra que somou. Quando tiver tudo varrido, mas tudo varrido das nossas paixões, como estaremos na progressão do espírito? Estaremos como espíritos bons? Quando tudo estiver varrido, estaremos como espíritos bons? Sim ou não? Não.
Quando tivermos varrido tudo, estaremos como espíritos puros. Quando não sobrar poeira nesse chão, dessas rochas enormes dos nossos vícios, estaremos como espíritos puros. Isso vai nos exigir. Vocês já viram o trabalho do arqueólogo, como é que ele faz? Não sei se vocês já viram. Eles, muitas vezes ele tem que desenterrar uma peça que está enterrada e ele vai lá, ó, martelinho do arqueólogo, não é uma marreta, porque senão ele vai quebrar todos os vasos gregos, não é? Então ele vai com o martelinho. Tira um pedacinho, tira um pedacinho. Se a gente fosse com a marreta no vício, podia. Mas a gente diz assim, ai, não consigo. É muito difícil. Aí a gente vai com o martelinho. Aí Deus fala o quê? Não, tem que ser com a marreta, porque você tem que resolver isso rápido, que eu tô com pressa. Deus fala assim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, meu filho. Olha só, você tem todo o tempo do mundo. E às vezes a gente diz isso para os nossos filhos. Ah, meu filho, você tem todo o tempo do mundo. Antes, é claro, de ele fazer 30, né? Que aí a gente já diz para ele que ele não tem mais todo o tempo do mundo. Mas Deus diz pra gente assim, olha, não se preocupe, meu filho, porque você tem todo o tempo do mundo e é literal e nós temos mesmo. Nós temos como espíritos imortais todo o tempo do mundo. Podemos ir com o nosso martelinho esse nome do apólogo, não, do arqueólogo, né? Como nós podemos levar um martelinho maior, né? Quem for mais forte, né? E a força é moral, né? Pode usar uma marreta. Graças a Deus, não é uma marreta, porque senão fica difícil de levantar, mas essa é uma marreta moral. Então a gente precisa ter força moral, coragem moral. O que nos dá coragem moral? Humildade. A humildade nos dá essa coragem moral. Porque a gente já sai se sabendo o quê? Pequenino. Olha quanto poder tem o que se reconhece pequenino diante da vida, diante de Deus. Aquele que se acha muita coisa vai enfrentar grandes desafios. Porque nós não somos ainda. Nós não somos sequer seres que temos luz ainda. Então, precisamos reconhecer que somos pequeninos. E quando reconhecemos que somos pequeninos, nos lembramos do Salmo, que eu não vou saber o número do Salmo, que eu também, né? Não, vou saber, já sei que está no Salmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ser pequenino é um problema? Não é problema. Porque se eu posso tudo em Deus, qual é o problema ser pequenino? Lembra que nós dissemos que o pouco com Deus é muito? Então eu sou pequenino, mas com Deus o que nós podemos? Que posso eu temer quem pode a mim se opor, se entreguei minha vida a ti, Senhor. Diz a música, não é? Voltando. Então ele diz, não é? Para o que ele está dizendo para eles ali na treva quer dizer escondido, né? Só entre quatro paredes, naquele quarto ou sala, dizei-o à luz. Então que eles pegassem tudo o que eles estavam aprendendo do Evangelho e depois fossem levar às multidões. Levar às multidões, ensinar às multidões, seria a tarefa deles. E ele diz, e o que ouvis, ao ouvido, proclamais sobre os terraços, quer dizer, dentro da mesma ideia, que ele disse apenas para eles teriam a missão de levar a todos. No versículo 28 ele diz, não temais, de novo ele volta, não temais. Ele disse,
Não temais no versículo 26. No versículo 28, ele repete para vermos como o temor ainda é algo muito grande em nós. Porque ele diz duas vezes, ele reforça a ideia de não temermos. Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais. Porque ele sabe que a gente ia temer de qualquer forma. Ele diz não temais, mas ele sabe que nós, sim, nós vamos temer, mas ele diz temei mais. O que pode destruir no Geena tanto a alma como o corpo. Muito bem. O Geena, ele diz para temermos mais. O que pode no Geena, vamos ver aqui, matar não é o termo, é destruir. Destruir. Tanto a alma como o corpo. Muito bem. O que é Geena? O Geena é o inferno. Mas é claro que Jesus está falando aqui do sentido moral, certo? Sempre o sentido moral e espiritual. Ora, o Geena que destrói a alma e o corpo. Esse Geena que destrói alma e corpo são os vícios. Temei mais. O Geena que destrói a alma e o corpo. Os vícios são as ideias falsas, são as ideias ruins, os vícios morais, que muitas vezes também envolvem vícios físicos. Entre os vícios morais, nós vamos ter como uma das suas vertentes, porque são esses vícios morais que vão levar aos vícios físicos, né? Aos vícios de drogas e outras coisas. Eles advêm dos vícios morais. Portanto, centramos nos vícios morais. Os vícios morais são as nossas ideias que vão contra as leis de Deus, não é? Os vícios morais são as ideias que vão contra as leis de Deus. Sendo assim, esses vícios são o Geena, que podem, sim, eles podem destruir. Ora, os vícios não podem destruir nosso corpo físico. Nós não estamos falando só dos vícios físicos, não. Falamos dos vícios morais. O quanto uma alma violenta e agressiva não adoece seu corpo com essas vibrações da violência e da agressividade. Assim como outros, né, vícios. E afeta o corpo físico, e claro que afeta a alma, porque uma alma entregue a vibrações que estão relacionadas com ideias que vão contra as leis de Deus é uma alma sombria, muitas vezes até trevosa, densa, pesada, presa às esferas inferiores do nosso planeta. E faz-se necessário, neste momento, mais do que qualquer outro, encerrarmos o estudo de hoje, porque já se faz hora, não é? Vamos então hoje parar aqui no versículo 28. Deixa eu marcar aqui para não me perder. E no domingo que vem estaremos aqui para dar continuidade. Ah, Cristina, é final do ano, passagem de ano, Réveillon, vai ter reunião pública? Respondam, por favor. Vai ter ou não vai ter? Sim, vai ter. Muito bem. Muito bem. Vamos ter bolo? Não, não vamos ter bolo. O bolo está sempre no nosso coração, não é? Claro, hoje em dia estamos nas nossas casas, mais do que nunca, né? Estamos realmente lá nas nossas casas. E aí, cada um confraterniza no seu lar, com a sua família. Isso também é muito, muito bom.
Vamos então fazer a nossa prece, o encerramento, e depois desligamos a gravação e podemos conversar. Vamos orar então. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais este dia, de mais esse estudo, que as tuas bênçãos possam seguir conosco nesta semana tão especial em que comemoramos o seu aniversário, Senhor Jesus. Na noite do dia 24 para o dia 25, no dia 25, sabemos ser simbólica esta data, mas sim, é uma data que representa para nós algo muito, muito, muito especial, um divisor de águas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo seu Natal. E que diariamente ele possa acontecer nos nossos corações, Senhor, e entre os nossos corações. Obrigado, Senhor. Feliz Natal. Graças a Deus. Acho que hoje eu nem silenciei os microfones, não é? Não devemos ter silenciado. Fala alguma coisa, Cleia. Acho que você está. Não, né?